Prezados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos reunimos neste domingo, o 6º domingo da Páscoa, para celebrarmos a Eucaristia. A alegria por podermos participar presencialmente desse grande mistério que é a Eucaristia. Nós que ficamos quase 1 mês e meio, quase 2 meses, sem participar da Eucaristia presencialmente. E hoje nós temos esta alegria, no 6º domingo da Páscoa, podermos participar, reencontrar, reencontrar nosso Senhor novamente na Eucaristia. Hoje, a liturgia da palavra vem para nos acalentar o coração e nos ensinar de que como nós devemos voltar a ter essa intimidade com Deus. Porque não é porque nós voltamos à igreja. Aqui, quando fechou todas as igrejas, nós pensamos, agora eu tenho mais tempo para rezar. Agora o meu coração vai ser inteiramente de Deus. Agora, minha casa, nós iremos rezar o texto, nós iremos fazer meditação. O padre pergunta, conseguimos? E a liturgia da palavra hoje vem para nos ensinar a pedir esta graça de Deus, para que não só voltamos às missas, não só voltamos a ter a comunhão eucarística, mas como voltamos? A primeira leitura de hoje, retirada dos Atos dos Apóstolos, apresenta Filipe. Filipe aqui não é um dos apóstolos, porque os apóstolos ficaram reunidos em Jerusalém. Filipe aqui é um dos 7 diáconos que nós escutamos na primeira leitura do domingo passado, a escolha de 7 homens, Estevão, Felipe, Nicolau e os outros 4. E Filipe aqui vai para anunciar as pessoas lá da Samaria. Anunciar o quê? Anunciar a grande alegria. Anunciar o Cristo ressuscitado. E isso deve ser para nós uma grande alegria também. Nós poderíamos pensar, bom, se os apóstolos ficaram com medo, porque o contexto deste capítulo é de que Paulo, ainda Saulo, está perseguindo os cristãos, está tirando os cristãos da sua casa e prendendo eles. Filipe, um dos 7 diáconos, então vai e anuncia. O povo se dispersou, todos, e Filipe é um daqueles que vai anunciar a alegria do Cristo ressuscitado. Isso deveria ser para nós, meus caros irmãos, alegria também. Nós que estamos vivendo em uma sociedade de medo, de pavor, de pânico, a palavra de Deus muitas vezes parece que não tem ressonância nenhuma em nossos corações. Parece que ser algo somente externo, que é a palavra de Deus e pronto. Não, meus irmãos. Peçamos a graça de Deus, de que esta palavra se torne carne da minha carne, sangue do meu sangue, que essa palavra seja a primeira comunhão, a comunhão da palavra de Deus, para que depois nós comunguemos o corpo e o sangue de nosso Senhor. Pois bem, e Filipe faz grandes prodígios, cura, faz milagres,
E os apóstolos reunidos ali em Jerusalém ficam sabendo dessa grande notícia da Samaria. Então eles resolvem mandar Pedro e João, um dos 12 apóstolos, para impor as mãos sobre aquelas pessoas da Samaria e então receber o Espírito Santo. Aqui começa a ter uns resquícios do sacramento da confirmação que hoje nós temos, né? E os apóstolos foram, impuseram as mãos sobre aquelas pessoas da Samaria para que eles recebessem o Espírito Santo. O Espírito Santo que daqui 2 semanas iremos celebrar a solenidade de Pentecostes. Foi esse mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam e que eles pediram para aquelas pessoas da Samaria. E é esse mesmo Espírito Santo que nós, batizados, temos, que nós devemos pedir, clamar, para que nós lembremos do quanto Deus nos amou. Tendo uma ressonância da primeira leitura para com o Evangelho, nós observamos de que, como algo deve ser encarnado do nosso coração, Jesus, aqui no Evangelho de São João, diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós, cristãos, que dizemos muitas vezes: meu Jesus, eu vos amo, mas, meu Jesus, eu não quero viver os seus mandamentos, porque os seus mandamentos tolhem a minha liberdade, corta a minha liberdade. Mas será que de fato os mandamentos de Deus cortam a nossa liberdade? Ou faz com que a nossa liberdade seja mais perfeita e não vivermos um liberalismo, né? E Jesus pede: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Meus irmãos, nós que estamos voltando às missas, voltando à comunhão, não somente agora espiritual, mas presencial, nós, como cristãos, estamos guardando esses mandamentos, os mandamentos de amar a Deus acima de todas as coisas, os mandamentos de honrar pai e mãe, os mandamentos de guardar a castidade, os mandamentos de não roubar, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falsos testemunhos, os mandamentos de a pureza nos olhos, a pureza no coração. Aqui não é um moralismo, vocês observaram. No Evangelho mesmo, nosso Senhor pede: se guardais os meus mandamentos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Jesus não pede somente que nós guardemos os seus mandamentos, mas Ele faz uma promessa: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. O primeiro defensor de nós cristãos é nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo defensor é o Paráclito, é o Espírito Santo, que vem em nosso auxílio, em nossas dificuldades, em nossas tribulações. Uma das coisas que nós observamos quando começou a fechar as igrejas, não tendo mais missas públicas, de que nós procuramos de uma forma ou outra ter uma segurança dentro de casa, uma segurança no serviço, uma segurança emocional. Nós, de todas as formas, procuramos essa segurança para nós e para os nossos. Mas nós esquecemos de que essa primeira segurança vem do próprio Deus. Vem do Espírito Santo
aquele que é o nosso defensor, aquele que virá em nosso socorro em nossas tribulações. Meus caros, imploremos esta graça de Deus, para que o nosso coração não volte com medo, não volte com pecado, comungando em pecado, mas peçamos a graça de Deus, a graça de, se estar em pecado, fazer um bom exame de consciência e voltarmos inteiramente o nosso coração, a nossa vida para o nosso Senhor. Se nós olharmos toda a história da salvação, quando o povo pecou, Deus privou-se deles, privou nosso Senhor deles, e eles fizeram penitência e voltaram de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento ao Deus de misericórdia. Nosso Senhor quer que nós voltemos, quer que nós voltemos de todo o nosso coração. Por quê? Porque Ele nos ama e quer que nós nos amemos e quer que o nosso coração seja somente dele. Não que Ele precise do nosso coração, mas é nós que precisamos dele. Nosso coração, que é às vezes mais duro do que este ambão, precisamos da graça dele. Precisamos voltar. E não só voltar da boca para fora, mas voltarmos de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, voltarmos ao nosso Senhor. Hoje nós temos a graça aqui na paróquia de às 5 horas ter as confissões. Então, você que faz um bom tempo que não se confessa, que está privado da graça de Deus, faça o seu exame de consciência e retome ao nosso Senhor. Ele quer nos dar todas as graças necessárias. Ele quer nos dar o teu Espírito Santo, o outro defensor. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, possa interceder por cada um de nós. Que nós, neste início de missas novamente pública, voltemos à comunhão eucarística, mas não uma comunhão de espesso, de que nosso Senhor, nós comungamos e já saímos, mas que nosso Senhor seja de fato gerado, como foi gerado no ventre de Maria, seja gerado no nosso coração. Como Nossa Senhora poderia dizer: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Peçamos essa graça a Nossa Senhora Auxiliadora, de voltarmos de todo o nosso coração, voltarmos a comungar da Palavra de Deus, voltarmos a comungar do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos prometeu um outro defensor. E nosso Senhor, aquilo que promete, Ele cumpre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.